O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. É bom ter a senhora como expositora, né? Normalmente a senhora está na direção das palestras, certo, dona Delfa? E Obrigada. trazendo aí esse tema bastante oportuno. Você Sim, conhece Kardec. Eu posso apostar que existe uma quantidade enorme de espíritas que não conhecem Kardec, só conhecem pelo nome, né? isso, Mal, mal assim leram superficialmente as obras fundamentais, né? isso mesmo. Inclusive até no vídeo de abertura das palestras do Zilda Gama, a gente tem falando sobre a obra do Paulo Henrique de Figueiredo, trazendo informações aí de fatos históricos da vida de Allan Kardec. A gente recomenda, né, o pessoal adquirir e ler essa importante obra, né, para trazer mais Isso mesmo. conhecimentos a respeito da vida de Allan Kardec, certo? E eu também estou bastante ansioso para ouvir o que a senhora trouxe para nós esta noite, né, dona Ah, Delfa? então, vamos juntos, vamos aí conversando e Uhum, descobrindo ou revendo alguns pontos da vida dele, né? isso aí. Sempre a gente acaba encontrando informações novas, né? Então é Sim, importante a gente estar sempre se atualizando, não é verdade? com certeza. Eu vou então fazer a prece de abertura, em seguida passar a palavra para a senhora, ok? Ok. Muito bem. Então, dirigindo o nosso pensamento ao mais alto, procurando primeiramente Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, e a Jesus, nosso guia e modelo, agradecendo pelo dom da vida, pelo trabalho, por todas as oportunidades que temos em nosso dia a dia de nos melhorarmos e de auxiliarmos o nosso próximo naquilo que toca a cada indivíduo. Agradecemos também aos espíritos que nos acompanham nesta jornada evolutiva, pedindo que nos auxiliem nessa caminhada, nos orientando e pedindo também a clareza e a intuição da nossa irmã Maria Delfa, que fará uso da palavra desta noite em nome da doutrina espírita. Assim, agradecemos e damos por início à exposição desta noite. Muito obrigado. Então, dona Delfa, com a senhora, a palavra. Muito obrigado.
Ok, eu que agradeço. Então, boa noite para todos aqueles que estão conosco, sejam todos bem-vindos e vamos então agradecer a Deus a oportunidade de conhecer, refletir sobre alguns ensinamentos da doutrina espírita. E o nosso tema, ele foi retirado de um jornal espírita de Campos, onde eles apresentam essa pergunta e eles mesmos respondem. Então, você conhece Kardec? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Quando queremos conhecer alguém, nós precisamos saber seus interesses, perceber as suas intenções, e isso, com certeza, só mesmo com uma intimidade com essa pessoa. E, realmente, para conhecer Kardec, é preciso mergulhar no mundo íntimo que ele criou para si, para as suas experiências e aprendizado num trabalho que durou 11 anos e 3 meses. E ele denominou essa doutrina, ele organizou uma doutrina que chamou Espiritismo. Mas não foi um trabalho fácil e nem surgiu de repente. Ele teve muito trabalho e realmente muita perseverança e principalmente bom senso. Então parece que já sabemos de tudo isso. Mas não é verdade. Nós, para conhecer uma obra pronta, não quer dizer que conhecemos a sua elaboração, o seu processo de como foi elaborada. E também não podemos conhecer, não iremos conhecer o seu autor, aquele que criou aquela obra. Então, não é assim, nós precisamos pesquisar mais. E aí nós vamos procurar outras fontes e vamos refletir agora juntos. Nós temos o nome de batismo de Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Completando seus estudos até os 10 anos em Lyon, ele foi estudar em Yverdon, na Suíça, com o célebre professor Pestalozzi. Aí nós estamos vendo a foto desse castelo de Yverdon, é um castelo que existe até hoje. E quando Kardec foi ali matriculado, ele já estava com 11 anos. Era o Rivaio, que logo impressionou o seu professor pela sua inteligência, pela facilidade de guardar os conhecimentos, tanto que, com 14 anos, ele era colocado para ensinar aqueles alunos menos adiantados. E esse colégio trouxe uma nova vida para a educação, porque para Pestalozzi, o aluno é o centro das atenções e, para ele aprender, é preciso desenvolver sua inteligência e não um depósito de conhecimentos. Já vimos que
a formação dele naquele colégio influenciou muito a vida de Rivaio. E isso ele estava com 14 anos já ensinando os alunos que não tinham bom conhecimento. E, anos mais tarde, ele já passa a substituir Pestalozzi na direção do Instituto. Olha, quanta confiança e quanta responsabilidade para o jovem, porque o professor Pestalozzi, às vezes, precisava viajar pela Europa a pedido de outros governantes para criar escolas semelhantes à de Yverdon. Olha, nós já estamos vendo que Kardec, que era Rivaio, já despontava para uma grande missão. Então, com 20 anos, ele já formado em pedagogia, ciências e letras, e falando corretamente 5 idiomas, ele regressa para Paris. E aí vai começar a sua carreira de grande educador. Ele funda instituto semelhante a de Yverdon. É professor, ele escreve obras didáticas que vão ser adotadas nas escolas da França. E também ainda faz traduções de obras de outros idiomas. E muito estudioso, ele também se encanta com a ciência do magnetismo e vai estudar durante muitos anos. E também o espiritualismo racional. Olha, nós estamos vendo que garra tinha Rivaio. Bom, ele, com 28 anos, em 1832, casou-se com a professora Amélie Boudet, que sempre o apoiou e sempre o acompanhou em seus trabalhos. Bom, o que acontece quando ele já está com 50 anos de idade? Ele se depara com fenômenos espíritas, a princípio não acreditando, e depois realmente ele constatou que aquilo não era uma diversão, aquilo ali tinha uma inteligência por trás daqueles fenômenos. E o que acontece? Ele vai se dedicar, ele procura reuniões mediúnicas com pessoas sérias, e durante muito tempo ele vai, então, compreendendo que aquilo era um bem para a humanidade, porque ele vai entrar em contato com espíritos superiores que o aconselham até o escolhem para essa missão, que era desvendar o mundo espiritual, com provas, com tudo, que antes nós não tínhamos semelhantes revelações. E o que acontece? Ele, durante 3 anos, com esses espíritos superiores, nessas reuniões mediúnicas, ele seleciona, ele estuda, ele pesquisa as mensagens que chegam a ele de outros médiums, ele vai perceber que aquilo tem a seriedade de estar sempre em conjunto com as leis divinas, porque o que fosse o contrário, aí ele não aceitava. E, com isso, ele organiza a primeira edição do livro em 18 de abril de 1857. E
Que nome ele vai dar a esse livro? O livro dos Espíritos, porque ele disse essas revelações que vêm do alto são dos Espíritos, não são minhas. E por que ele adota outro nome? Porque o seu nome já era conhecido como brilhante educador, ele era reconhecido, ele fazia em vários eventos e recebia prêmios, medalhas pelo seu valor, de sua fama de educador. Então, ele falou: não posso colocar meu nome porque vai influenciar as pessoas. E aí, os espíritos dizem a ele que Allan Kardec foi um nome que ele adotou em reencarnações passadas, quando viveu entre os druidas, no povo celta. E assim fica a primeira edição com 500 perguntas. Só mais tarde ele vai fazer a que hoje nós usamos, que consta 1.019 perguntas. E está tudo pronto. Agora era aguardar o resultado. É igual quando a gente faz um trabalho qualquer, o que a gente espera? Espera a volta, a reação das pessoas, não é mesmo? Foi o que ele sentiu. E aí ele sentiu a necessidade de publicar um jornal espírita, que ele dá o nome de Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. A Revista Espírita vai ser publicada, então, no ano seguinte, no dia no ano de 1858. Ele perguntou aos espíritos qual seria, se era importante, se ele deveria publicar uma revista espírita. E eles apoiam, e ele recebe o conselho de um espírito amigo. É um conselho do espírito amigo, é muito importante, porque ele diz assim: de começo, deves cuidar de satisfazer curiosidade, reunir o sério ao agradável. O sério vai atrair os homens da ciência, e agradável para deleitar o vulgo, quer dizer, satisfazer a pessoa comum. E essa parte é essencial, porém a outra é mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse, que para os trabalhos ulteriores será poderoso auxiliar. Vejam, meus irmãos, que beleza de aconselhamento. Era preciso ter uma coisa séria, mas também que fosse agradável para todas as culturas. E que essa era a mais importante. Mas os homens da ciência iriam formar um fundamento sólido, porque a ciência, ela investiga, ela corre atrás, ela vai estudar. Então, isso dava firmeza nessa nova doutrina. Então, e que não tivesse monotonia, tivesse variedade. Então, congregar a instrução sólida ao interesse. E já previa o quê? Trabalhos ulteriores. Haveria muito trabalho ainda para o nosso Kardec.
Então, a Revista Espírita vai ao ar, né? Vai sendo elaborada sozinho, sem ninguém para o ajudar financeiramente, e no dia 1º de... A Revista Espírita vem no dia 1º de janeiro de 1858, quer dizer, um ano depois do Livro dos Espíritos, e vai ser publicada. E vai acontecer uma coisa muito importante, porque ele queria saber como as pessoas estavam recebendo a sua ciência filosófica. Era um trabalho já divulgado em outros países, e ele sentia a necessidade de dar mais vida à sua obra. Ele queria impressões das pessoas, ele queria ideias, e recebe cartas e vai divulgando as cartas com as respostas. Então, o que aconteceu para o sucesso dessa revista? A Revista Espírita vem a tornar-se importante laboratório, onde assuntos os mais variados são tratados. Correspondências recebidas são publicadas e experiências realizadas são relatadas e discutidas. Então, é pelo intermédio da revista que os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo, porque nesse mesmo ano, Kardec cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Que maravilha! Ali se reúnem pessoas sérias, de cultura, que tivessem compromisso, se interessassem por aqueles assuntos que estavam sendo ali tratados, que também colaborassem para um perfeito entendimento da nova revelação, porque ele começou a receber muitas mensagens. E, com isso, em 1959, olha, no ano seguinte, ele não vai parar, né? Ele cria um livro pequeno, assim, poucas páginas, para explicar os pontos fundamentais do Espiritismo, mas numa linguagem fácil e acessível a todas as inteligências. Aí ele dá o nome de O que é o Espiritismo. Olha, essas três já estão formando as obras fundamentais. Aí ele pede para que as pessoas, então, para haver um completo entendimento que seja mais proveitoso, a seguinte ordem de leituras. Aqui embaixo vem o que é o Espiritismo. Essa é a primeira em que as pessoas devem entender para que vão estudar, qual o objetivo da obra que ele colocou. Então, depois de saber o que é o Espiritismo, ele aconselha: leiam o Livro dos Espíritos, vão estudar o Livro dos Espíritos e vão procurar a Revista Espírita. Olha, esse trio formava um entendimento perfeito do que as pessoas estavam se aprofundando. E essa Revista Espírita vai ser publicada mensalmente, até o ano do seu desencarne, em 1869, e isso foi em março. Em abril já ficou pronta a do mês seguinte. Quer dizer, um compromisso sério, um estudo profundo do que era essa informação para a melhoria da humanidade, que era esse o objetivo principal das obras que os espíritos confiaram a Kardec. Então, na Revista Espírita que se encontra a fonte de todo o seu trabalho.
Olha quantas revistas foram publicadas. Em 1860, ele inicia Viagens, porque ele não está só pensando, está tudo bem, está todo mundo lendo, estão me dando aqui a resposta, e eu também estou esclarecendo, que ele aproveitava qualquer dúvida que viesse, aquelas cartas, ele colocava as cartas e dava a resposta ali, esclarecendo principalmente as dúvidas. Mas em 60, no ano seguinte, ele vai começar as viagens espíritas. Em 61, novamente, e desde 60 que ele já está muito feliz, porque ele vê as pessoas com outro olhar para a vida. Era isso que ele queria também, não é? As pessoas já estão compreendendo, está tudo ali no Livro dos Espíritos, trazendo aquelas informações tão preciosas que hoje nós também nos sentimos maravilhados, consolados e instruídos naquelas obras. E acontece também muitos que eram contra o espiritismo, nós sabemos disso também. Em 61 acontece uma coisa muito desagradável, porque lá em Barcelona, um livreiro, um homem que tinha livraria, compra livros de Kardec. Kardec envia 300 obras dessas que ele já tinha publicado, e mais algumas que ele já fez, ele envia para que fosse lida pelas pessoas também na Espanha. Só que o bispo não gostou. Ele sentiu que aquilo ali podia ser uma afronta para a religião dele ou para o poderio que a religião tinha sobre aquelas pessoas, e manda fazer uma fogueira e queimar os 300 livros, que foi chamado como Auto de Fé, no dia 9 de outubro de 1861. E isso entristeceu Kardec. Só que os espíritos o animaram e falaram: não, isso aí vai servir como estímulo para despertar a curiosidade das pessoas. E realmente foi o que aconteceu. Todas as pessoas começaram a procurar de outro jeito como ler, como encontrar esse livro, porque foi tão. Era livro de demônio? Não, vamos ler também para tirar essa prova. Então, serviu mais como estímulo. E Kardec não desistiu. Ano seguinte, 62, ele faz uma viagem. Essa viagem foi grande, tem até o livro, a gente pode pesquisar na internet, e é uma descrição maravilhosa sobre a viagem espírita de 1862. Tem muito assunto, tem discursos que Kardec faz para as pessoas, e num ponto, nós achamos bem interessante, levou 2 meses para visitar 20 cidades. Imagina que hoje estamos aqui, já podemos estar lá no outro país rapidinho, mas naquele tempo não era assim, né? Então, demorou. São 20 cidades. E pessoas que estavam em outras cidades onde ele ia passar se deslocavam para vê-lo, de tão importância que estavam dando a essas publicações do Livro dos Espíritos. E aí, o que aconteceu que foi bom ainda na viagem, que tinha uma coisa boa para o meio de transporte. Ali na França já tinha uma boa malha ferroviária, então ele pôde viajar de trem. E o trem já fazia uma incrível velocidade de 50 quilômetros por hora. Imagina, era uma festa, coisa maravilhosa. Então, tem muita coisa importante nas viagens que nós vamos deixar para vocês também poderem
acompanhar ou pela internet, ou comprar livro, aí fica a critério de cada um. Bom, nós temos em 62, ele não para, né? Ele fica satisfeito, mas recebe muitas críticas contra, muito, e ele responde à medida que pode. Então, está tudo descrito na revista. Tem uns que ele não dá muita importância, porque se a gente fosse dar tanta importância, ainda parece que está querendo se defender muito, e aquele que silencia vai mostrar o seu valor com a divulgação, com a propagação que estava acontecendo com o Espiritismo. E o que acontece? 64, 2 anos depois dessa viagem, ele nos entrega o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo Jesus como modelo e guia da humanidade. Importantíssimo, não é, gente? No ano seguinte, que é 65, vem Céu e Inferno, que é a justiça divina, que não há o inferno para sempre. Tá? Errou, vai perder tudo, vai sofrer eternamente. Não está tudo descrito de uma maneira de consolo, de esperança, de oportunidades. É esse o Céu e Inferno. E em 68, 3 anos depois, ele publica a Gênese, fala na criação divina e outros pontos importantes de Jesus. A ordem, então, que poderíamos procurar as obras. Pode ser de outro jeito também, mas esse aqui é bastante proveitoso. Ler primeiro o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, mas pegar a Revista Espírita, porque a Revista Espírita foi acumulando todos os conhecimentos, tudo que chegava pelas vias mediúnicas. Então, nós temos ali uma fonte riquíssima. Quando depois ele faz o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz, então, os evangelhos, alguns, né, que ali no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos 28 capítulos. Depois, então, é o Céu e o Inferno, como nós falamos, e a Gênese. Bom, essas obras todas vão nos trazer, então, os detalhes da vida espiritual, do mundo dos espíritos. Vamos saber, então, que existem 2 mundos, né? O mundo corporal e o mundo dos espíritos, ou dos espíritos ou inteligências incorpóreas. Bom, vamos saber que não existe. A vida é uma só, nós vamos saber. Mas nós temos várias existências para que possamos progredir. Porque quando Deus nos cria, simples, sem nenhum conhecimento, ele nos deixa com possibilidades de progresso, de conhecimentos. E quanto mais o espírito progride, mais ele se sente feliz, ele consegue ver a claridade do mundo no espaço, coisa que o inferior, o espírito ainda atrasado, ele não consegue. Então, descobrimos a pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, e onde se explica a bondade de Deus, a justiça de Deus. E os espíritos nos dão uma escala que é para a gente ter uma noção de como se faz essa evolução espiritual. Olha, nós temos aqui na base o início, quando estamos, então, sem nenhum conhecimento. Os espíritos nos declaram que podemos dividir em 3 ordens, estão vendo aqui do lado, 3 ordens, só que essas ordens também não são definitivas, tem uma linha delimitando
o início e o começo de outra. Não, é tudo em passos, mesmo que seja vagaroso, mas é para uma subida, chamada, então, escala espírita. E as classes que eles nos deram foi essa. A 10ª, espíritos impuros, é quando iniciamos nossa trajetória, e ainda são criados, alguns estão iniciando. Depois, espíritos levianos, realmente ainda não têm muita noção e levam as coisas na brincadeira. Espíritos pseudo-sábios, eles podem até nos enganar com palavras bonitas, já aprenderam, mas estão muito ligados à coisa material. E o objetivo nosso é chegar à vida espiritual. Depois, os espíritos neutros, já melhoramos, né? Porque nós não fazemos tanto mal, mas ainda predomina o mal, mas fazemos o bem também. E os espíritos batedores e perturbadores, esses estão em todas as classes, porque sempre existe aqueles que gostam de brincar, e foi pelos batedores que se iniciou a apresentação do Espiritismo. Nós temos que lembrar disso também. Aí, dando um passo para espíritos bons, nós temos o início com os benevolentes, que vão fazendo o bem, os espíritos instruídos, que no Livro dos Espíritos está como sábios. E a seguinte, que aí está espíritos sábios, vem no Livro dos Espíritos como espíritos de sabedoria. Então, a gente entende porque os instruídos são sábios na matéria, estudam mais coisas materiais. E os de sabedoria, que ali é sábio, ele já vê os dois lados. E os superiores? Esses já alcançaram um grau bem elevado. Inclusive, é desses superiores que nós recebemos a doutrina, as revelações espirituais, porque eles já estão a um passo dos espíritos puros, estão vendo? É a primeira classe, onde Jesus está e outros que conseguiram, e que vai ser o nosso fim também, que nós vamos chegar a espíritos puros e continuando no progresso, porque isso é infinito, nós temos que continuar cada vez aprendendo mais. E só que não é fácil mudar de uma ordem para outra, de uma classe para outra. É difícil, porque tudo que nós já aprendemos fica assim muito arraigado, a matéria atrai. Então, esse início que nós estamos vendo dos espíritos imperfeitos é ainda a nossa classe, porque é ainda a nossa ordem, e cada vez nós vamos procurando melhorar para atingir, então, as outras ordens que nós estamos vendo aí. Continuando no nosso estudo, nós temos aqui essa foto, é maravilhosa, gente. É a informação de um universo esplendoroso, cheio de coisas, cheio de mundos, como a gente vê aquelas coisinhas pequenas, mas que os telescópios já mostram a grandiosidade, que naquele tempo nem o Kardec não tinha esse conhecimento. Mas agora nós vamos procurar um pouquinho do Livro dos Espíritos, porque nós estamos falando de Kardec, a sua criação ali, né? Essa foto nos leva aí para o Livro dos Espíritos, na primeira parte, no capítulo 3, porque ele vai falar da pluralidade dos mundos. Vamos ver a pergunta da questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço?
Naquele tempo não tinha nada de informação material. Kardec pergunta, e eles respondem que sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Pois é, mas o homem, orgulhoso, vaidoso, pensa que Deus criou para ele o universo. Então, eles afirmam que há inteligências em outro. Até agora, nós ainda não tivemos tanta comprovação, mas está a caminho. Vamos ver agora esses globos que a gente vê pela ciência. Olha aí, esses que nós estamos vendo Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Marte é um dos que estão na mira da ciência para comprovar. Estão vendo, a última que passaram aqui na internet é que estão vendo partículas mínimas que dão aquela prova de vida ali naquele planeta. Pois então, planetas muito maiores, como Júpiter, Saturno e os outros ali, esses, temos muitas informações deles na Revista Espírita, de espíritos que lá estiveram, que estão habitando esse planeta. E, com certeza, informam que são mais evoluídos. Olha, como tem muitos outros na mesma condição da Terra, que ainda nos abriga por estarmos nesse início de evolução, é um planeta de provas e expiações, então não é tão agradável, mas compreendendo o que acontece, as oportunidades que temos, a justiça divina nos fazendo entender esse processo de evolução, nós sentimos uma esperança muito grande. E todos esses planetas, um dia, não sei quando, não sabemos, mas vão ser desvendados também. Espiritualmente, eles já são desvendados. É só procurar na Revista Espírita. E como nós falamos que todos os livros de Kardec foram inspirados no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele dividiu em 4 partes e tirou, então, alguns assuntos que fossem colocados no outro livro. Por exemplo, no Céu e Inferno, ele tirou da 4ª parte, onde se estuda esperanças e consolações. São explicações que nós vamos achar os detalhes no Livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno, porque no Livro dos Espíritos são algumas perguntas. Bom, na 3ª parte, nós encontramos uma importante relação com esse estudo que nós estamos fazendo do Livro dos Espíritos. Nós falamos na pluralidade dos mundos. Então, vamos procurar no Evangelho segundo o Espiritismo um dos capítulos, é o capítulo 3º, e nós vamos encontrar uma relação com isso. Olha o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai. Kardec, então, escolheu esse capítulo para a gente poder entender melhor essa mensagem de Jesus. O que Jesus disse, conforme está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Jesus disse para eles: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não fique preocupado
Não fique tão ansioso com o seu coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, vamos ver o que o Espiritismo trouxe de esclarecimento para nós. Que a casa de meu pai, ela é esse universo, ou criação divina, que nós não temos a mínima ideia, né? E as muitas moradas são aqueles mundos que circulam no espaço. Nós vimos a representação que a ciência já traz, que Marte já é pesquisado para ver se há vida. E os espíritos falam que todos têm inteligências ali reencarnadas. Nessas moradas, esses globos vão servir de moradia para os espíritos, dependendo do seu grau de evolução. Cada um tem um adiantamento, como nós falamos, o que estamos na Terra? É de provas e expiações, mas existem outros melhores, como existem outros ainda igual à Terra, para servir para as pessoas que estão ainda relutantes, que ainda não encontraram o caminho que é seguir a lei de Deus. Não podemos nos afastar da lei de Deus. Mas também pode se referir ao estado venturoso ou infeliz, que os espíritos estão no espaço. É ali que eles estão desencarnados. E é chamado de erraticidade. O espírito está circulando no espaço. Aqueles que se e é necessário reencarnar de novo. Aí eles ficam na espera, vão aprender, vão procurar, porque tudo depende do esforço, tanto do encarnado quando está aqui, ele tem que se esforçar para se melhorar moralmente, como o espírito também, que saiu de uma imperfeição muito ainda ligado às coisas da terra, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da inveja, ele vai procurar regiões para poder se melhorar, se ele quiser. Senão ele continua ainda com muita imperfeição. E o que acontece para aqueles que se depuram, aqueles que conseguem se esforçar na melhoria moral, eles experimentam sensações, eles têm percepções, o aspecto das coisas é tudo em claridade, em coisas que encantam ao espírito que vê, coisa que o atrasado, para ele ainda é muito nevoeiro e ele está, então, em trevas. Mas tudo é com o tempo, porque todos nós temos que conseguir essa perfeição, essa melhoria. Então, aquele que se melhora, que se eleva, está no espaço, mas ele pode encontrar pessoas de sua afeição, ele vai, ele vai ter o consolo. Então, isso é muito bom. Já o mal, ele fica insulado, sozinho, sem consolo e separado daqueles que ele teve afeição. Então, com o tempo, ele vai procurar seguir o mesmo caminho que os outros, porque os espíritos bons estão lá para ajudar. Só que quando não quer, ele não enxerga. Então, é preciso de muito esclarecimento
até aqui na Terra para nós, quanto mais procuramos esses esclarecimentos, é melhor. E recordando aqui, vamos ver, há muitas moradas na casa de meu pai. Isso quer dizer que a passagem de um mundo para outro são muitas moradas. Nós vamos tendo uma escalada evolutiva para todo aquele que busca aprimoramento moral e intelectual. Em qualquer mundo, nós vamos querendo aprender mais, e tanto moral como a inteligência intelectualmente. Quando fala, vou preparar o lugar, Jesus queria dizer, ele estaria se referindo como ele veio para nos ajudar e vai continuar ajudando. Ele mostra que veio como guia e instrutor da humanidade. Nós falamos que ele é o guia e modelo da humanidade. Então, ele é guia e instrutor espiritual. Estará sempre nos auxiliando na nossa jornada evolutiva. Aonde ele for e a gente chegar lá, ele vai preparar aquele lugar, porque ele estará ali também. No final, onde diz, onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso quer dizer que a casa do Pai é infinita. Não há limites para a evolução espiritual, assim como não há limites para a quantidade de mundos. É isso que os espíritos trouxeram naquele tempo. E até hoje nós estamos aí estudando. Aqui nós estamos, uma pessoa observando um espaço, os mundos que nós podemos habitar. É outra pergunta que diz assim, mas então é a mesma constituição física dos diferentes globos? Nós vamos para um maior, melhor. Não, é de modo algum se assemelham. Aquele que tiver uma vida de mais rarefeita, mais leve, assim também será a constituição do organismo, porque a nossa agora é bem pesada, é densa, porque nós precisamos estar num mundo de provas, às vezes, dificílimas, e que nós precisamos vencer. E ele ainda diz assim, olha, são diferentes as organizações físicas, assim como os peixes são feitos para viver na água, e os pássaros no ar. Então, de acordo com qualquer mundo, vai ser diferente a constituição, o organismo. Nós vamos ver essa representação de Jesus que está sempre conosco, que está sempre nos chamando, porque a porta que ele mostra é a porta espiritual, é a vida futura. São aqueles mundos que nós podemos habitar. Só que a gente não compreendeu muito bem até agora, mas aí veio Kardec, que trouxe a chave. E, com essas informações, nós temos toda a oportunidade para nos melhorarmos, na certeza de que é esse o desejo do nosso Pai, de Deus que nos criou, tão simples, sem saber nada, mas precisamos saber muito, alcançar tanta moralidade que ainda está muito a desejar. Então, é isso, meus irmãos. Conhecer Kardec é mesmo ver o mundo bem diferente. E assim nós vamos terminando o nosso estudo, agradecendo a vocês que estiveram conosco e que continuemos a estudar para conhecer bem Kardec, não é?
É isso mesmo, dona Delfa. Estudar sempre, né, e continuar estudando, porque conhecimento nunca é demais, né? Isso. E a gente agradece Agradeço por muito. mais. Oi? Agradeço muito a vocês. Pois é, nós aqui agradecemos esse ótimo estudo que a senhora trouxe para nós, né, com esse tema importantíssimo, certo? E eu gostaria de acrescentar, um esclarecimento que está na minha área de conhecimento, da questão 55, que a senhora Hum, citou, 55 e 56. Porque muita gente que gosta de ciência, de astronomia, poderá questionar a resposta dos espíritos nessa questão 55, que todos os globos são habitados. Por quê? A ciência diz que, por exemplo, o planeta Mercúrio, que não possui atmosfera, não possui água e tem temperaturas altíssimas, não pode comportar vida alguma, não é? Então, algumas pessoas podem questionar isso aí, essa resposta dos espíritos. Mas eu gostaria de esclarecer o seguinte: no próprio livro dos espíritos, os espíritos falam em mundos transitórios que servem para habitação de espíritos errantes, que a senhora também citou, não é? Então, é só questão da gente olhar muito bem o contexto, né? Então, os espíritos não erraram, não, tá certo? É, não, não e, é errado, não. e tem outra coisa também, dona Delfa, o exemplo de Marte, né? Se a NASA constatar o que deve constatar, que não existe vida humana no Ah, planeta sim, Marte, apenas, digamos assim, uma vida microbiana, não é? Não microbiano. significa que Marte nunca teve ou nunca terá vida humana semelhante à Humana. nossa, com algumas modificações, né? Conforme está lá mesmo na questão 56, das diferenças geológicas e de condições do planeta, certo? Inclusive, Certo. Marte até já teve condições melhores, mais propícias para a vida. E os Pois é, espíritos, eles não seguem o mesmo tempo nosso. Então, a sim, resposta deles pode muito bem estar alocada em algum tempo no passado ou no futuro, ou no tá certo? futuro. Pois é isso aí. E também, como a senhora citou a respeito na questão 56, né, que os mundos são adequados, né, aos Adequado. espíritos que ali vão habitar e vice-versa, né? O caso de Júpiter, que a atmosfera de Júpiter é muito espessa, né? O planeta Júpiter é basicamente só gás, só Dá. atmosfera. Não tem superfície sólida para a gente pisar. Ou seja, ele seria adequado justamente a espíritos que não necessitam da matéria densa igual nós, Pois é. né? Tudo é de Naquela acordo. época, né, não se tinha esse conhecimento. Não, Então, a resposta dos espíritos é perfeitamente adequada ao que diz adequado. a ciência. Graças a Deus, né? Isso mesmo, né? Aliás, eu penso o seguinte: por que que Kardec disse que se um dia a ciência dissesse algo contrário à doutrina espírita, que a gente seguisse a ciência? Por que que ele disse isso, será, hein? Eu imagino que é o seguinte: é porque ele sabia que nunca a ciência iria dizer alguma coisa contrária à doutrina espírita, pelo contrário, iria comprovar ao longo do tempo. Pra- É isso que eu Se penso, né? tivesse A alguma gente coisa repara, contrária, inclusive. Pode falar, dona Delfa. e se tivesse alguma coisa contrária ao que está nas obras de Kardec, dos espíritos, o espiritismo acompanharia aquela nova visão das coisas, Uhum. porque É, seriam outros espíritos mais adiantados que iriam trazer aquelas informações. correto, Então, né? é E sempre a gente. progressivo, É, progredindo. isso. A gente precisa ter em mente também que, muitas vezes, a ciência se equivoca
em alguns Sim, aspectos. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história da ciência, né, então a gente tem verdade. que ficar esperto nisso também, tá bom? Isso tá Então joia. a gente já passou um pouquinho do tempo, vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando mais uma vez o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo o dom da vida, agradecendo o trabalho e as oportunidades diárias, e aos espíritos amigos que nos acompanham nesta jornada de evolução e aprendizado. Agradecendo também a nossa irmã Maria Delfa, que nos trouxe estes conhecimentos a respeito de Kardec e da doutrina espírita. Pedindo que Jesus, nosso guia e modelo, possa estender sua mão misericordiosa a todos aqueles que sofrem em cada canto desse nosso planeta escola. Obrigado a todos, que assim seja. Boa noite. Muito boa noite, Então, dona Delfa. Espero boa revê-la noite. novamente em breve. Isso, um abraço grande. Fica com Muito obrigado. Deus. Boa noite a Tchau, todos. Obrigado. Até a tchau. próxima. Até.